Olá, estamos começando mais uma Hora do Encontro. Vocês que me acompanham toda semana, já há algum tempo, sabem que a Hora do Encontro é um programa que traz para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. A intenção do programa Hora do Encontro é trazer a ciência mais para perto da gente. Afinal, há uma ideia às vezes equivocada de que ciência é algo feito distante, que não impacta a nossa vida. Não existe erro maior do que isso. A ciência, ela está próxima de nós, precisa ser pensada sempre como aquelas pessoas que buscam, através do conhecimento, tornar a nossa vida melhor em muitos aspectos. Vamos hoje conversar com uma convidada muito especial, né? Toda semana é um convidado, uma convidada, professores, orientandos, às vezes o professor com o seu orientando, mas hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial representando o programa de mestrado em gestão do conhecimento, que é a doutora Cláudia Herrero Martins Menegassi. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Tânia. É um grande prazer estar aqui com vocês para trazer exatamente isso que você falou, que é muito verdadeiro, o quanto a ciência está no nosso dia a dia, o quanto ela faz parte do nosso cotidiano. Para nós é um grande prazer, porque você vem falar de um tema que quando a gente ouve, assim, a gente acha um pouco complicado. O que será isso? Mas que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente, numa linguagem acessível, para a gente compreender esse estudo que você faz. Olha, antes disso eu vou falar sobre o currículo da professora Cláudia, que é um currículo bastante extenso, né? Ela é doutora em administração, tem pós-doutorado em Firenze, na Itália, é graduada em economia, administração e gestões e processos gerenciais, é docente do programa de mestrado em gestão do conhecimento da Unisesumar, professora dos cursos de graduação e é pesquisadora também do Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação, ICET. Então, nós estamos aqui com uma pessoa preparada para falar. Eu tenho sempre dito aqui na Hora do Encontro que muita gente tem falado muita coisa e muita gente fala de um lugar que às vezes não é o mais adequado. Nós vivemos num momento em que temos internet, muitas mídias, então se democratizou muito a fala e isso é bom, mas a gente precisa também ter um pouco de cuidado com quem fala e para a gente não seguir, às vezes, né, Cláudia? As pessoas que, às vezes, vão falando que nem sempre procede. Mas hoje nós estamos com uma especialista que vai falar para a gente sobre inteligência organizacional em abordagens alternativas de gestão e organizações não tradicionais. Você que está me acompanhando deve ter pensado como eu. Nossa, o que é isso? Então, explica para a gente, Cláudia, o que são abordagens alternativas de gestão e organização não tradicionais? Bom, Tânia, acontece o seguinte, nós temos na nossa sociedade aquela imagem de senso comum de empresas. O que são empresas? Elas buscam o quê? Elas buscam lucro, elas buscam vantagem competitiva, elas buscam esse tipo de sucesso, esse seria o sucesso que define a maioria das empresas. Entretanto, de uns bons anos para cá, eu diria até de algumas décadas para cá, tem surgido alguns outros tipos de organizações. E não só outros tipos de organizações, como de abordagens de gestão diferentes. E qual seria a diferença dessas duas coisas? Bem, outros tipos de organizações são realmente aquelas que são mais disruptivas, aquelas que trazem algo realmente diferenciado na sua própria forma de ser. A gente poderia dizer, por exemplo, que os empreendimentos econômicos solidários têm essa cara, têm essa característica, que seriam as cooperativas, aquelas que realmente têm os princípios da economia solidária, o comércio justo, que é um tipo, a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre eles, né, ao longo da nossa conversa, mas que é um tipo de comércio que vai do artesão ao consumidor final e o lucro dessas vendas vem muito mais para o artesão do que para o atravessador, né? Temos feiras de troca, temos mil coisas diferentes aí de empreendimentos econômicos solidários, é um exemplo. As organizações não governamentais, as ONGs, aquelas organizações do terceiro setor, também, elas têm
elas têm um propósito diferente, elas têm uma forma totalmente diferente de negócios. A gente nem caracteriza tanto como negócios, mas sim aquela questão da sua missão, daquilo que elas realmente querem trazer para a sociedade. O foco delas é esse. Agora, quando a gente fala de abordagens alternativas de gestão, a gente está falando de empresas tradicionais no sentido de buscarem o lucro, sim, porém, não a qualquer custo, não a qualquer preço e também com certo propósito. Aí entraria o quê? Entrariam as empresas, por exemplo, de economia de comunhão, entrariam as empresas do sistema B, entraria aquilo que hoje está muito em alta também, que são negócios com propósito. Enfim, tem uma gama imensa aí de tipos de abordagens de gestão diferenciadas que teria em comum o quê? Aquela ideia, que inclusive é uma grande marca registrada do sistema B de modo especial, que diz que não se quer tanto ser a melhor empresa do mundo, mas se quer ser a melhor empresa para o mundo, uma melhor empresa para o mundo, ou seja, deixar um impacto, deixar uma marca positiva na sociedade. Cláudia, nós poderíamos pensar, não sei se utopicamente, né, talvez, mas aquela ideia que era bem norteadora do mundo dos negócios, o lucro acima de tudo e de todos, nós poderíamos dizer que isso está sendo, então, repensado? Sim, isso está sendo repensado, sim, porque a ideia de sustentabilidade, que antes, lá na década de 90, que começou a surgir esse termo no mundo organizacional, no mundo empresarial, e ele era muito ligado à questão ambiental. Quando se falava em sustentabilidade, você já pensava, dar uma destinação correta para os resíduos, enfim, não prejudicar o meio ambiente. Isso faz parte, esse é um dos pilares, mas não é somente isso. Não adianta uma empresa ter toda essa preocupação ambiental e dentro dela ser um ambiente de exploração, ser um clima ruim de trabalho, não entregar produtos de qualidade para os clientes, não ter transparência com seus stakeholders, né? Stakeholder é uma palavra meio esquisita, né? Mas eu vou dizer o que ela significa. Stakeholders são todos os agentes relacionados com a empresa de alguma forma, ou seja, são todos aquelas pessoas e aquelas organizações, aqueles órgãos que influenciam a empresa de alguma forma e que é influenciado por ela de alguma forma, que são influenciados, aliás, porque são muitos, né, por ela de alguma forma. Então, o que seriam os stakeholders? Os funcionários, os clientes, os concorrentes, os fornecedores, o governo influencia organizações? Ele é influenciado por elas? Sim. A sociedade, aí a gente entraria nas comunidades locais, no meio ambiente, e por aí vai. São muitos os stakeholders e todos eles são impactados pela organização de alguma forma e impactam ela também de alguma forma. E quando essa relação com eles é uma relação equilibrada, uma relação que realmente está sustentada por bases sólidas, acontece sim a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Algo que se sustenta ao longo do tempo, algo que se mantém ao longo do tempo. Se eu deterioro o meio ambiente, não se sustenta isso ao longo do tempo. A gente já percebeu claramente isso. Se eu tenho um clima organizacional péssimo na minha empresa, isso não se sustenta ao longo do tempo. Isso vai causar muita insatisfação, isso vai causar... os bons profissionais vão debandar, né? Se eu não tenho um bom controle financeiro da minha organização, ela também não se sustenta, ela vai à falência e assim por diante. Então, lembrar que hoje essa ideia de sustentabilidade ela é muito mais ampla e ela tem muito a ver com todos os tipos de organizações. E aí eu já vou até adiantar uma questão, né? Você poderia me perguntar, mas por que de vez em quando você fala empresa, de vez em quando você fala organizações? Se eu pudesse me superpoliciar, eu diria mais organizações do que empresas, que de vez em quando escapa a empresa. E por que isso? Porque empresas, realmente ela tem toda uma característica jurídica que a caracteriza como empresa. Organizações são as empresas, mas são também vários outros tipos de organizações e que, se a gente for pensar, também tem uma lógica de gestão como um todo. Por exemplo, uma associação é uma organização, um empreendimento econômico solidário é uma organização,
até mesmo, talvez, uma igreja é uma organização, talvez não é, né? Porque ela precisa de gestão, precisa realmente ter toda essa ideia de sustentabilidade em todos os sentidos. Então, a organização é alguma coisa bem mais ampla e, por isso, eu prefiro esse termo. Entre as organizações do terceiro setor, que não são exatamente empresas, né? Enfim, essa é a ideia. E nós estamos aqui, então, na hora do encontro, conversando com a doutora Cláudia Herrero Martins Menegas, que é a nossa convidada de hoje, convidada do A Hora do Encontro, esse programa semanal que traz para vocês convidados dos programas de mestrado em promoção de saúde, gestão do conhecimento e tecnologias limpas da Universidade Sesumar. A professora Cláudia está falando para a gente de um tema muito interessante. E agora eu vou fazer uma pergunta para ela, porque ela falou uma expressão que, para mim, é um pouco, não é que seja novidade, mas eu quero que ela explique. E acredito que vocês também querem saber. Cláudia, quando fala inteligência organizacional, o que eu tenho que entender por isso? Inteligência organizacional, Tânia, ela vem justamente ao encontro dessa questão da gestão do conhecimento. É importante a gente posicioná-la nesse contexto. Como você disse, eu sou do mestrado de gestão do conhecimento nas organizações, sou docente neste mestrado, e a gestão do conhecimento busca exatamente trazer os conhecimentos que a gente chama de tácitos, quer dizer, aqueles que estão dentro dos indivíduos, dentro das pessoas, aquele que vem com esses colaboradores, para um conhecimento organizacional, para um conhecimento explícito, aquele que pode ser documentado, que pode ser gerido, pode ser gerenciado, de modo a se tornar útil para a organização de alguma forma. Aí a gente entra na questão, ok, esse conhecimento vai se tornar útil para a organização, isso é fundamental. Mas isso é suficiente? De repente é necessário algo além. É necessário que eu olhe para esse conhecimento, que agora é um conhecimento que eu posso já dizer gerenciável, explícito, organizacional, e eu entenda como esse conhecimento pode realmente me auxiliar na tomada de decisão para essas organizações. Eu, como gestor, como esse conhecimento pode me auxiliar para eu tomar as melhores decisões para que a minha organização se torne sustentável, dentro daquela ideia de sustentabilidade que a gente já comentou, bastante ampla. Nesse sentido, falta uma questão aí no meio da gestão do conhecimento, e é onde entra a inteligência organizacional. É ela que vai trazer esse link, essa ponte entre o conhecimento que já era tácito, se tornou explícito, foi para organizacional, é gerenciável. Aí nós temos uma grande gama de práticas, de ferramentas, de elementos da gestão do conhecimento que auxiliam isso. Mas, além de tudo isso, eu preciso de algo a mais. Eu preciso realmente ter essa visão interna e externa à minha organização, para eu conseguir, então, ter elementos importantes, fundamentais, para entender qual é a melhor decisão a ser tomada. E aí sim se toma essa decisão. E esse elemento aí é exatamente a inteligência organizacional, que é toda a gestão do conhecimento, a gente poderia resumir assim, mas também com um olhar para fora da organização, para o mercado, para as tendências, para aquilo que vem acontecendo no mundo, o posicionamento da organização perante tudo isso e a forma de tomar melhores decisões. É importante dizer também que a inteligência organizacional, ela não é somente um tipo de inteligência. Ela é composta por vários tipos de inteligência. Então, a gente já ouviu por aí, né, que não existe uma inteligência só. Quantas pessoas já ouviram sobre inteligência artificial, inteligência emocional, inteligência competitiva, as múltiplas inteligências, inteligência relacional e por aí vai. Esses dias eu fiz uma pesquisa, Tânia, dos últimos 10 anos da produção internacional sobre inteligência, somente o termo inteligência com gestão do conhecimento, para entender como que a gestão do conhecimento tem estudado as inteligências. Apareceram mais de 40 tipos de inteligência relacionados à gestão do conhecimento. Então tem de tudo. E cada uma delas tem o seu papel. Algumas delas, por exemplo, numa organização que tem muitos funcionários, ou que tem até pouco, enfim, mas que é importante essa relação e tudo mais,
A inteligência emocional entra como importante elemento de inteligência organizacional. Numa empresa de tecnologia, ou que ela está nesse sentido precisando realmente de um posicionamento no mercado, e ela precisa entender muito como estão as coisas externas, a inteligência artificial pode ser uma ótima aliada. Inteligência competitiva também, para empresas tradicionais que precisam disso. Agora a gente entra nessas alternativas, nessas abordagens alternativas de gestão e nessas empresas não tradicionais, que é o nosso tema de hoje. Aí a gente tem a ideia de inteligência social, a gente tem a ideia de inteligência coletiva. Então a gente tem aí muita coisa interessante nesse campo. Infelizmente não dá tempo da gente falar sobre cada uma delas hoje, mas só para entender que existe realmente toda uma gama de inteligências que faz com que tanto o ambiente interno quanto o externo seja, de certa forma, não vou dizer previsto, mas enfim, estimado talvez, e o interno melhorado para que as empresas, as organizações, melhor dizendo, possam de fato atingir os seus objetivos. Essa é a ideia. Cláudia, quando você vai falando, a gente vai ficando empolgada, né? A gente percebe que você domina bastante o assunto, e a gente mesmo não conhecendo tanto, fica curiosa. Uma curiosidade que me veio é o seguinte: a coisa vai ficando mais profissional, quer dizer, ter uma empresa, gerenciar essa empresa, você tem que estar, você vai se modernizando, as exigências hoje são múltiplas. Por outro lado, cada vez mais há um incentivo para as pessoas empreenderem, não é? Eu não sei se eu estou compreendendo errado, mas há um incentivo para que as pessoas empreendam. Uma pessoa uma dona de casa que faz doces, bolos, né? Uma costureira que faz coisas bacanas, e ao mesmo tempo parece que algumas exigências são complexas demais. Quase paradoxalmente, né, essas duas coisas, ao mesmo tempo que se pede cada vez mais o empreendedorismo das pessoas comuns, hoje ter não diria empresa, uma organização, demanda aí vários conhecimentos. Uhum. E aí que entra também a ideia de vários tipos de organizações que estão voltadas, inclusive, para o fomento deste tipo específico de empreendedorismo, Tânia. Tem muita coisa legal acontecendo nesse mundo. Mas a gente tem aquela frase famosa, não é? Faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce silenciosa, né? Então a gente vê, logicamente, existe muita dificuldade, mas existe já muita coisa boa acontecendo. Uma delas, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico disso que você me falou, e foi muito importante você ter tocado nesse assunto. Existe uma dessas abordagens alternativas de gestão, é a economia de comunhão. A economia de comunhão é uma forma de se fazer negócios bastante diferenciada, que tem como um propósito realmente o foco no ser humano, seja ele aquele próximo à empresa, aquele funcionário, aquela pessoa que está ali dentro, como também a comunidade, enfim, o impacto que a empresa possa gerar. E o que acontece? Dentro dessa ideia da economia de comunhão foi criada uma associação nacional, aqui no Brasil, mas ela tem as suas associações pelo mundo todo. A economia de comunhão está em mais de 100 países. O que acontece, por exemplo, um dos programas dessa associação, ele é justamente para o fomento do empreendedorismo para esse perfil de pessoas que você citou. Então, são pessoas que naturalmente teriam pouco acesso à informação, pouco acesso ao crédito, e aí o programa consegue trazer essas pessoas para o mundo do empreendedorismo. De que forma? Fazendo treinamentos, promovendo cursos, formação para essas pessoas, esse é um primeiro ponto, e também aquilo que é chamado lá de capital semente, ou seja, os empresários da economia de comunhão doam parte do lucro, doaram para um primeiro momento, hoje não é mais doação, eu vou explicar isso direitinho. No primeiro momento foi arrecadado um fundo, digamos assim. Esse fundo realmente foi de doações. Mas, a partir disso, esse capital é chamado de capital semente. É feito um projeto junto com a pessoa, isso é fundamental. Não é pegar um projeto e dizer, é assim que se faz, faça. Porque cada pessoa tem o seu perfil.
Então, eu chego para uma pessoa com um projeto pronto e falo assim, ó, você que produz as suas bolachas em casa e pode vendê-las, você está precisando de uma máquina para produzir mais bolachas, você está precisando de um carro para para entregar essas bolachas. Então, faça, né? Vai dar certo. De repente a pessoa tem pânico de dirigir, ela não quer dirigir, ela não quer um carro para a vida dela, ela não sabe mexer com essa máquina, ela não tem espaço na casa dela para isso, ela tem uma criança pequena que pode se machucar com essa máquina. Então, enfim, é toda uma questão que tem que ser vista junto com a pessoa, para que seja feito melhor para ela, personalizada. Não tem duas pessoas iguais que fazem bolacha. A realidade de cada uma é diferente. Então, a partir disso, é entregue para essa pessoa o capital semente, que é um capital para ela começar essa atividade, comprando as coisas e organizando o negócio dela de acordo com a realidade dela, específica e personalizada dela. E aí, a partir disso, ela vai tocando o seu negócio e ela tem um prazo bastante estendido e bastante acompanhado para ela devolver esse dinheiro, esse capital semente. Por quê? Para que outras pessoas possam se beneficiar deles depois para o seu começo, quando essa empresa já tiver né, assim, mais desenvolvida. Em termos de burocracia e tudo mais, para esses pequenos negócios nós temos o MEI, né, o microempreendedor individual, pode ser o caso de alguns deles. Temos algumas configurações aí para formalizar esse tipo de organização. Mas é muito importante esse fomento ao empreendedorismo. E daí, onde que isso linka, Tânia, com inteligência organizacional? Olha só, a gente está falando nesse momento de um trabalho em rede, um trabalho que eu me associo a uma organização, nesse caso específico, a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, me associo no sentido de me aproximo, começo a ter uma relação com ela. Não estou dizendo associação no sentido de pagar uma anuidade, não nesse sentido, mas eu entro em contato com essa organização. De repente também tem ali um empresário de outra área que gostaria de contribuir com aquela organização, que gostaria de investir ali, temos isso também nessa proposta, ou então que ele fornece determinado produto e que aquelas bolachas seriam um produto complementar. Então, enfim, aí que entra uma grande questão desse tipo de organização não tradicional e de abordagens alternativas de gestão, que é um fator importantíssimo para a inteligência organizacional delas, que é o trabalho em rede. Que é, então, a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão, por exemplo, começar a conversar com o Sistema B. Você já ouviu falar no Sistema B? Fantástico. Não. Eu tenho vontade de falar sobre todos eles. Não vai dar tempo, como a gente já disse, né? Mas, enfim, pesquisem, deem um Google. Sistema B, fantástico, uma iniciativa que relativamente recente e que realmente já traz muito retorno nesse sentido de impacto social. Nós temos negócios com propósito, nós temos empresas sociais, nós temos tanta coisa que, quando trabalhado em conjunto, por isso que a gente chama esse trabalho em rede, potencializa o trabalho de todos eles e faz com que essas questões, essas iniciativas que antes eram embrionárias, passam a se tornar muito maiores e muito mais sustentáveis, justamente por conta dessa parceria entre associações, entre organizações, entre empresas que querem um mesmo propósito, que visam essa melhoria para a sociedade. Enquanto você falava, eu fiquei me recordando que alguns grupos identitários mais em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres negras, né, me parece que beneficiado bastante desse tipo de ação, não é, Cláudia? Sim, e olha só, parece que a gente conversou antes, viu? E a gente não conversou. Mas eu acho que a gente está numa sintonia tão legal que parece que você lê meus pensamentos. Foi aprovado recentemente um projeto fantástico em uma comunidade na Bahia sobre exatamente... eu não me lembro agora o título dele. Se a gente tivesse combinado, essa é prova que a gente não combinou. Mas se vocês entrarem lá no site da Associação por uma Economia de Comunhão, vai estar lá.
é um projeto justamente que foi aprovado por eles ter uma parceria com diversas outras iniciativas sobre a promoção de um ambiente cultural e educacional, social e econômico mais sustentável dentro de uma comunidade de Salvador. É uma comunidade muito carente, a gente poderia dizer nos nossos termos favelas, a gente não usa mais tanto esse termo, né? Mas enfim, só para dar uma linguagem talvez mais comum às pessoas, né? Então, uma comunidade. E justamente o tema dele veio da questão da ascendência negra. Então, existia um edital que tinha essa proposta, existia essa comunidade com essa demanda, essa comunidade estava ligada à AMPECOM, que é a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Foi feito um projeto, esse projeto era, você sabe aquilo que está na moda agora, eles fazem, se você consegue determinado X ali de doações, de contribuições, essa entidade, eu não me lembro o nome dela agora, dá o dobro daquilo, ou dá 3 vezes mais aquilo, para que todo o orçamento do projeto seja atingido e se consiga realizá-lo, né? Então foi feito toda uma parceria e divulgação, e vamos, né, conseguir essa quantia. Conseguiu essa quantia através do trabalho em rede. Se fosse só economia de comunhão, não teria conseguido, mas entrou o sistema B, entrou negócio com propósito, entrou empreendedorismo social, entrou tudo quanto é gente engajada aí. E aí, essa organização, como eu te disse, não me lembro o nome dela, cumpriu a sua promessa de, então, a partir daquele montante arrecadado, colocar mais X, Y ali de recurso, e o projeto está lá dando andamento. As pessoas, as crianças dessa comunidade, os adolescentes, os jovens, estão tendo cursos de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Entra reforço escolar, entra reformas nas escolas, entra música, coisa mais linda do mundo, tocando tudo quanto é instrumento. Eles já estão praticamente formando uma orquestra lá dentro, esportes, enfim, está revigorando aquela comunidade de uma tal forma que entra justamente nessa questão que você abordou. Olha, gente, eu tenho certeza que vocês, como eu, ficaram encantados com essa conversa com a professora Cláudia, que, aliás, já fica convidada porque deixou a gente com esse gostinho de quero mais, porque o sistema B, nós queremos conhecer, nós queremos saber, né? Então, hoje, a Hora do Encontro teve a grata satisfação de receber aqui com a gente a doutora Cláudia Herrero Menegassi, que falou para a gente dessas questões que não são exatamente novas, né? Já vem acontecendo aí, mas que para nós que não somos da área, inteligência organizacional, organizações não tradicionais, é importante a gente conhecer. É sempre muito importante, a Hora do Encontro tem buscado muito, promover e divulgar o conhecimento científico numa linguagem mais acessível. E eu espero que hoje vocês tenham gostado, como eu gostei. Cláudia, eu quero agradecer imensamente a sua participação, quero realmente convidá-la para voltar, para falar para a gente, né, mais coisas, falar desse sistema B, porque nós certamente queremos saber, e dizer que é realmente um grande prazer receber uma convidada tão preparada para poder discutir o seu tema. Para mim foi um grande prazer, Tânia, eu que agradeço e continuo à disposição para vir aqui bater esse papo delicioso com você. E você que esteve com a gente numa Hora do Encontro, sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Não perca, os programas são Gestão do Conhecimento nas Organizações, Promoção da Saúde e Tecnologias Limpas, trazendo muitas informações importantes para você. Tchau, tchau!